Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. É com muita satisfação que eu estou aqui para fazer mais um vídeo, né? Venho agradecer a vocês pelo apoio maciço, né, que vocês têm dado ao meu trabalho e pedir a vocês que continuem me apoiando, né, continuem me ajudando, dando um joinha, se inscrevendo no meu canal, porque a minha luta é árdua, né, contra essas seitas malignas, né, especialmente as testemunhas de Jeová, que não acrescenta nada na vida da gente. É uma seita que só vem para destruir. Então a minha luta é muito árdua. Então eu peço a vocês que continuem me apoiando, me ajudando, se inscrevam no meu canal, dá um joinha para mim. E eu agradeço a vocês muito por isso, meus irmãos. Meus irmãos, eu fico impressionado de como as testemunhas de Jeová são analfabetos teológicos. Eles não têm direito de raciocinar, eles não podem usar os seus neurônios. É o corpo governante que raciocina por eles. Por isso, as testemunhas de Jeová são levadas por todo tipo de doutrinas. Sim, são levadas. O corpo governante inventa uma doutrina, leva as testemunhas de Jeová para lá. Depois, pisca uma luz, eles cancelam aquela doutrina, inventam outra, traz para cá, vem as testemunhas de Jeová para cá, pisca uma luz, cancela aquela doutrina, traz as testemunhas. Já trocaram de doutrina 340 vezes. Eles já trocaram de doutrina 340 vezes. E as testemunhas de Jeová estão aí acompanhando aquilo tudo. Então veja, são pessoas que não pensam por si, não têm direito de pensar. Olha, meus irmãos, recentemente agora, eu fiz um vídeo mostrando de forma categórica que não há a menor possibilidade de Abel, filho de Adão e Eva, ter sido testemunha de Jeová, assim como eles pregam, né, que Abel, filho de Adão e Eva, foi a primeira testemunha de Jeová. Mostrei que não há a menor possibilidade. E entrou um cidadão lá nos comentários aqui, entrou bravo comigo. Disse para mim que eu estou errado. Não, o senhor está errado. Abel foi, sim. Abel foi testemunha de Jeová, sim. Ó, eu mostrei com todas as letras, com todos os textos bíblicos, e eu estou errado. E ele que não mostrou nada, está certo. Oh, meu Deus do céu, gente. A pessoa ser arrogante é uma tristeza, né? Olha, veja, meus irmãos. Esse cidadão que entrou ali nos comentários, ele disse para mim que Hebreus, capítulo 11, versículo 4, deixa claro que Abel foi testemunha de Jeová. Ele diz que Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz que Abel foi testemunha de Jeová. Então, para tirar essa dúvida aqui, nós vamos ler esse texto e fazer um exegese desse texto. Será que as testemunhas de Jeová conhecem essa palavra? Exegese? Será? Não sei se eles conhecem, eu acho que não, viu? Porque, veja, meus irmãos, se eles conhecem essa palavra, então tá difícil, porque se eles conhecem, eles só conhecem, eles não usam, não. Vamos ler o texto aqui. Vamos ler o texto para nós ver. O texto diz assim, aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que ele obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Então Caim, ele não ofereceu, ele ganhou. Aliás, Caim não, Abel. Abel não ofereceu, ele ganhou. Ele não foi testemunha, ele obteve o testemunho. Vira o que é fazer uma exegese? Fazer uma exegese é você interpretar o texto de maneira correta. Vira aqui que aqui diz que Abel, ele obteve o testemunho de Deus de que ele foi justo. Ele não deu testemunho, ele obteve o testemunho. Viram, meus irmãos? Aqui é totalmente o contrário do que as testemunhas de Jeová diz.
As testemunhas de Jeová diz que ele deu testemunho. E aqui diz que Deus é que deu testemunho dele de que Abel era justo, né? Quando Deus aprovou o sacrifício de Abel e reprovou o sacrifício de Caim, Deus deu testemunho a favor de Abel, de que Abel era um homem bom, e quando Deus recusou o sacrifício de Caim, Deus deu testemunho contrário a Caim, mostrando que Caim era uma pessoa mau. Então Deus não aceitou. O fato de Deus recusar o sacrifício de Caim não é porque o sacrifício foi de vegetais, é porque Caim era mau. Então Deus ali, ele mostrou que Caim não era uma boa pessoa. Ele deu um testemunho contrário, um testemunho negativo a favor de Caim e um testemunho positivo a favor de Abel, de que Abel era uma pessoa boa, né? Agora, vocês querem que eu seja um pouquinho mais claro a respeito desses justos do passado? Porque no passado não foi só Abel, não. Existiram muitos justos, existiram ali uma série de pessoas que Deus deu testemunho de que eles eram justos. E as testemunhas de Jeová diz que essas pessoas é que davam testemunho e que eram testemunha de Jeová. Oh, olha, meus irmãos, ó. Eu vou ser o mais claro possível aqui. Aqui vai falar de Abel, que foi um homem justo e que Deus deu testemunho dele de que ele era justo. Enoque era um homem justo, tão justo que foi Enoque que Deus não permitiu que Enoque passasse pela morte. Deus o tomou para si sem que ele passasse pela morte. Noé foi um homem justo. Tanto é que Deus, ali no dilúvio, preservou somente Noé e a sua família, né? E destruiu ali, né, o restante, né? Porque todos eram maus. Só preservou Noé e sua família. Fala também de Abraão, né? Isaac, Jacó, de Sara. Então, todos esses, aqui uma lista, né? Cita aqui uma lista de pessoas que todos esses receberam o testemunho de Deus. E as testemunhas de Jeová dizem que eles eram testemunhas de Jeová. Mas a Bíblia diz que todos eles receberam o testemunho de Deus de que eram justos. Eles receberam o testemunho da parte de Deus de que foram fiéis a Deus. Todos eles foram fiéis a Deus. Abraão recebeu um chamado de Deus. Deus disse: sai da tua terra e vai para a terra, determinou uma terra, vai para a terra de Canaã. Abraão não sabia de nada, não conhecia nada, simplesmente obedeceu a Deus sem questionar, né? Sara, depois de velha, depois de já muito idosa já, Deus disse a ela que ela teria um filho, um descendente, que era Isaac. E Sara acreditou em Deus. Sara acreditou. Então, todas essas pessoas foram fiéis a Deus. E Deus deu testemunho deles de que eles eram fiéis. A aprovação que eles obtiveram da parte de Deus, a aprovação quando Deus aprovou eles como pessoas fiéis, esse é o testemunho que Deus deu a favor deles. Mas aí vem as testemunhas de Jeová e diz: não, eles eram testemunha de Jeová. Agora, eu vou usar aqui o contexto. É outra palavra que as testemunhas de Jeová deviam de conhecer essa palavra. Chama contexto. Quando vocês for ler um texto, primeiramente, antes de vocês fazer uma interpretação errada, como vocês fazem, vocês devem olhar o contexto e ver o que o contexto diz. O que é que está escrito ali, porque o contexto vai explicar ali. Olha aqui, esse cidadão que entrou aqui nos comentários, ele citou para mim que Abel foi testemunha de Jeová, né? Abel foi testemunha de Jeová, porque Abel obteve o testemunho de Deus de que era justo. Agora, vamos ver aqui o contexto. Hebreus capítulo 11, versículo 2, para ver
aqui vai falar sobre essa quantidade de pessoas, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Sara. Vamos ver aqui se essas pessoas foram testemunhas de Jeová ou se eles receberam o testemunho da parte de Deus de que eles eram justos. Hebreus capítulo 11, versículo 2 vai dizer para nós se essas pessoas obteve o testemunho ou se eles deram testemunho. Vamos ver o que o texto diz, ó. O texto diz assim, ó, Hebreus, preste atenção, testemunho de Jeová. Hebreus capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó, pela fé, os antigos obtiveram, preste atenção nessa palavra, pela fé, os antigos obtiveram o bom testemunho. Preste atenção nessa palavra, obtiveram. Isto significa que eles tiveram o testemunho. Eles não deram testemunho. Eles obtiveram o testemunho. Isso é que significa. Eles obtiveram o testemunho. Eu acho que, depois desse texto aqui, desse contexto, eu acho que fica sepultado. Eu acho que fica sepultado de vez essa história, né, de que Abel foi testemunha de Jeová. A menos que apareça mais um texto, né? A menos que apareça mais um texto que vocês queiram aparecer aqui com mais um texto, né? Se vocês aparecerem aqui com mais um texto, aí nós vamos bater um papo sobre ele, né? Veja, meus irmãos. Eu acho que para acreditar nessa história de que Abel foi testemunha de Jeová, tem que ser muito ingênuo. Ingênuo para não dizer outra coisa, né? Porque eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu não quero falar aqui uma palavra um pouco mais pesada, porque eu não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou aqui para dar a minha opinião e não para ofender ninguém. Eu acho que, eu falando aqui que eles são ingênuos, já tá bom. Mas eles sabem que eles merecem uma palavra mais pesada, mas eu não vou falar. Então veja, meus irmãos. Veja, meus irmãos. Então eu acho que tem que ser muita ingenuidade das testemunhas de Jeová para acreditar que Abel foi testemunha de Jeová. Agora veja, meus irmãos. Vamos supor que Abel foi testemunha de Jeová. Vamos imaginar. Abel foi testemunha de Jeová. Imagine ali Abel com a pastinha de lado ali, né? Uma pastinha de pendurada de lado, então, com a pastinha na mão. Bom, só se for uma pastinha de couro de dinossauro, né? Porque, imagina. Agora, eu queria saber para quem que Abel ia pregar. Na casa de quem? Porque a testemunha de Jeová tem que ir de casa em casa, né? Eu queria saber na casa de quem que Abel ia. Até porque ali só existia a casa deles. Só existia a casa de Adão e Eva, não existia outra casa. Então eu queria saber, ô testemunha de Jeová, me explica aí. Na casa de quem que Abel ia? Bom, eu acho que só se Abel pregava para o pai e para a mãe, né? Bom, Abel talvez chegava ali e falava para Eva, mãe, a senhora não devia ter dado ouvido para aquela serpente, mãe. Olha que fria que a senhora colocou nós hoje, mãe. Se a senhora não tivesse dado ouvidos para aquela serpente e não tivesse comido daquele fruto, mãe, nós hoje não estava aqui, ó, sofrendo, trabalhando no pesado, lavrando o chão, ficando cansado para lavrar o chão. Mãe, nós tinha frutas para comer à vontade. Mãe, com tanto fruto no jardim, mãe, por que a senhora tinha que aceitar aquele fruto que aquela serpente ofereceu para a senhora, mãe? Mãe, e a senhora ainda foi levar para o pai ainda, mãe? Para que a senhora fez uma coisa dessa, mãe? Eu fico imaginando Abel pregando isso para Eva, né? Porque só pode ser. Agora eu fico imaginando Abel chegando para o Adão e falando, ê pai, mas que chefe de família que é o senhor, hein? Quando a mãe chegou com aquele fruto para o senhor sabendo que não podia comer, porque Deus deu a ordem e foi para o senhor que não podia comer do fruto. É o senhor que tinha obrigação, o senhor tinha obrigação de ter repreendido a mãe,
ter dado uma bronca na mãe. E o senhor, em vez de dar uma bronca na mãe, o senhor também comeu do fruto. Ê, pai, que chefe de família que é o senhor, hein? Ê, pai, que decepção, viu? Deve ser mais ou menos isso aí que o Abel pregou pro Adão, né? Agora eu fico imaginando ele pregando pro Caim. Chegou pro Caim: Caim, você é um camarada muito mau. Você só pensa maldade. Você tem que ser uma pessoa justa. Faça como eu. Eu sou uma pessoa justa. Por isso que Deus gosta de mim. Talvez seja isso que ele pregou pro Caim. Porque Abel, ele tinha obrigação de pregar. Ele era testemunha de Jeová. Então ele só tinha 3 pessoas para ele pregar para eles. Só o pai, a mãe e o irmão. Não tinha mais ninguém. Bom, a menos que ele pregava para os anjos, pregava para aquela serpente que deu a fruta para Eva. Porque a serpente conversava, né? A serpente conversou com a Eva, a menos que o Caim foi lá, o Abel foi lá e pregou para ela, né? Agora veja, meus irmãos. Brincadeiras à parte, eu estou aqui fazendo uma brincadeira, brincadeiras à parte aqui, mas é muita loucura, viu? É muita loucura acreditar que Abel era testemunha de Jeová. É muita loucura. Agora, acreditar numa fantasia dessa. Agora, do corpo governante, o corpo governante eu sei que é maldade. Eles fazem por maldade mesmo. O negócio deles é maldade para fazer uma lavagem cerebral nas testemunhas de Jeová. Eles fazem por maldade para obrigar as testemunhas de Jeová a permanecer ali. As testemunhas de Jeová pensam assim, pois se até Abel era testemunha de Jeová, então eu tenho que ser, ué. Até Abel, a primeira testemunha de Jeová foi Abel. Eu sou chique demais, sou importante demais, né? Então isso aí faz com que incentiva eles a ser testemunha de Jeová. Incentiva eles. Agora, as testemunhas de Jeová, meu Deus do céu, não fazer uma pesquisa da Bíblia para saber se isso é verdade ou não, é muita ingenuidade. Eu lá ia falando outra palavra aqui, mas não. É muita ingenuidade, viu? É muita ingenuidade. Mas tá bom. Para esse cidadão que falou para mim que Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que Abel foi testemunha de Jeová. Para esse cidadão, eu acho que ficou bem claro que não foi. Agora, se você, cidadão, que estiver me assistindo, você, cidadão que está me assistindo aí, eu sei que você me assiste em todo vídeo. Eu sei que todo vídeo meu você assiste. Você é fiel. Se você estiver me assistindo mais esse, e você encontrar outro texto aí falando que Abel foi testemunha de Jeová, pode mandar para mim aí, pode mandar que nós resolvemos ele aqui, tá? Aqui nós conseguimos fazer uma exegese aqui. Aqui eu sei fazer uma exegese, tá bom? Pode mandar para mim, viu? Eu te agradeço de coração aqui, né? O seu apoio, por você estar aí me ajudando, assistindo os meus vídeos. E você está me ajudando a crescer, porque à medida que você manda esses textos para mim, você está fazendo com que eu pesquise, com que eu exercite os meus neurônios, porque eu exercito os meus. Eu não sou como vocês, não. Os meus neurônios trabalham. Não é como o de vocês que fica esperando o corpo governante trabalhar, os neurônios do corpo governante trabalhar e colocar na boca de vocês. Regurgitar na boca de vocês. Não, o meu não. Eu raciocino. Eu raciocino. Então, se você achar outro texto aí que fala que Abel foi testemunha de Jeová, então manda para mim aí, tá? Eu vou ficar aguardando aqui, viu? Um bom dia para todos e que Deus abençoe a todos os irmãos.